usando o teclado. Esteja você escrevendo uma carta ou digitando dados numéricos, o teclado é o principal meio de inserir informações no computador. Existem dois tipos de teclado usados no Brasil: o teclado ABNT, ou ABNT2, que mantém uma característica em comum: são teclados QWERTY, acrescidos da letra C cedilha à esquerda do L. Isso os difere do teclado padrão internacional, onde é necessário digitar o acento agudo, mais C para formar o C cedilha. Isso quer dizer que, tanto o ABNT e a ABNT2 vão fornecer ao usuário o C cedilha. A única diferença entre eles é que o teclado ABNT2 apresenta uma tecla a mais, Alt R. Ela fica à direita da barra de espaço e permite digitar os símbolos adicionais que aparecem no canto inferior direito de algumas teclas. Os símbolos indicador ordinal masculino e indicador ordinal feminino são bons exemplos. Para inserir estes símbolos em um texto, basta pressionar a tecla Alt R juntamente com a tecla em que o símbolo se encontra. Possui teclas representando letras, números, símbolos e outras funções, baseado no modelo de teclado das antigas máquinas de escrever. Basicamente, os teclados são projetados para a escrita de textos, onde são usadas para esse meio cerca de 50% delas, embora os teclados sirvam para o controle das funções de um computador e seu sistema operacional. Essas teclas podem ser divididas em 5 grupos de acordo com a função. Teclas de digitação, alfanuméricas, incluem as mesmas letras, números, pontuação e símbolos encontrados em uma máquina de escrever tradicional. Teclas de controle são usadas sozinhas ou em combinação com outras teclas para executar determinadas ações. Teclas de função são usadas para executar tarefas específicas. Elas foram rotuladas como F1, F2, F3 e assim por diante até F12. As funcionalidades dessas teclas variam de programa para programa. Teclas de navegação permitem editar texto e mover-se por documentos ou páginas da web. Elas incluem as teclas de seta, Home, End, Page Up, Page Down, Delete e Insert. Teclado numérico é útil para digitar números rapidamente. As teclas estão agrupadas em bloco na mesma disposição de uma calculadora convencional. Sempre que você precisar digitar algo em um programa, mensagem de e-mail ou caixa de texto verá uma linha vertical intermitente. É o cursor, também chamado ponto de inserção. Ele mostra onde começará o texto que você irá digitar. Agora digite a palavra Windows. Essa é a função do teclado alfanumérico. Nele você poderá digitar textos, palavras e frases. Também encontramos nele os botões de pontuação.
Agora digite um ponto após a palavra Windows. Viu como foi fácil utilizar a tecla de pontuação? Além das teclas de pontuação, você poderá encontrar as teclas de acento. Para utilizar estas teclas, você deverá pressionar o acento desejado seguido da letra que será acentuada. Agora digite a letra E. Mas lembre-se, pressione a tecla do acento agudo, depois a letra I. Dessa forma você poderá acentuar a letra desejada. Você pode mover o cursor clicando no local desejado com o mouse ou usando as teclas de navegação. Além de letras, numerais, sinais de pontuação e símbolos, as teclas de digitação também incluem Shift, Caps Lock, a tecla Tab, Enter, a tecla barra de espaços e a tecla Backspace. A seguir você aprenderá a função de cada tecla. Pressionando a tecla Shift em combinação com uma letra, a letra digitada ficará maiúscula. Pressionando a tecla Shift em combinação com uma tecla de símbolo, o símbolo da parte superior desta tecla será digitado. Digite a palavra curso. Para a primeira letra ficar maiúscula, será necessário que você pressione a tecla Shift e logo em seguida pressione a tecla C. Termine de digitar a palavra curso, a partir do U. Observe que somente a letra C ficou maiúscula. Você também poderá utilizar a tecla Shift para digitar os símbolos da parte superior das teclas. Digite o símbolo-chave. Mas lembre-se, pressione a tecla Shift em seguida a tecla do símbolo colchete. Como você pode observar, quando você pressionou o símbolo colchete com a tecla Shift pressionada, aparece o símbolo-chave acima da tecla. Você também poderá acentuar as palavras utilizando a tecla Shift. A seguir veremos um exemplo. Agora digite a letra E com acento circunflexo. Mas lembre-se, pressione a tecla Shift e depois o acento tio, para acionar outro comando. Logo em seguida digite a letra I. Viu como foi fácil? Além do acento, você também poderá utilizar a tecla Shift para pontuar textos e frases. A seguir vamos ver um exemplo. Digite o ponto de exclamação. Mas lembre-se, pressione a tecla Shift, e em seguida pressione o número 1 do teclado alfanumérico. Muito bem. Então você poderá digitar letras maiúsculas, sinais de pontuação, acentos e símbolos utilizando a tecla Shift. A tecla Alt+R não tem a mesma função que a tecla Alt. Ela ativa o terceiro caractere de algumas teclas, por exemplo, a tecla colchete tem o caractere indicador ordinal feminino que é ativado com o Alt+R. Agora pressione as teclas Alt+R mais colchete, para digitar o sinal gráfico indicador ordinal feminino. Sempre que você quiser utilizar um terceiro caractere de uma tecla, você deverá pressionar a tecla Alt+R mais a tecla desejada. Quando você pressiona a tecla Alt no Windows, o cursor é movido até o menu no topo da tela. Ela fará o mesmo efeito de quando você clica no menu Arquivo.
De lá você pode usar as setas para selecionar opções do menu. Pressionando a tecla Caps Lock, todas as letras serão digitadas como maiúsculas. Pressionando a tecla Caps Lock novamente você estará desativando essa função. O teclado deve ter uma luz indicando se Caps Lock está ligado. Agora digite a palavra curso, mas primeiramente ligue a tecla Caps Lock para que todas as letras sejam digitadas em maiúsculo. Pressionando a barra de espaço você poderá mover o cursor um espaço para frente. Agora pressione a barra de espaço. Com a tecla Caps Lock ainda ligada digite de Windows. Pressionando a tecla Enter você poderá mover o cursor para o começo de uma nova linha de texto. Em uma caixa de diálogo, o botão Enter é pressionado para selecionar o botão realçado. Agora pressione a tecla Enter. Pressionando a tecla Tab você poderá mover o cursor vários espaços para frente. Você também pode pressionar a tecla Tab para mover o cursor para a próxima caixa de texto em um formulário ou tabela. Pressione a tecla Tab. Agora dê um clique na frente da palavra Windows. Pressionando a tecla Backspace você poderá excluir o caractere antes do cursor ou texto selecionado. Pressione a tecla Backspace. Dessa forma você apagou somente uma letra da palavra. Caso queira apagar todas as letras da palavra você poderá manter a tecla Backspace pressionada. Ou se desejar apagar alguma letra do meio das palavras você deverá utilizar as teclas de navegação do teclado para se movimentar entre as palavras. Dê um clique entre as palavras de e window. Clique aqui. A tecla Delete tem a função de excluir o caractere após o cursor ou texto selecionado. Agora pressione a tecla Delete. Muito bem. Viu como foi fácil? Dê um clique no documento texto que se encontra na área de trabalho. No Windows, a tecla Delete tem a função de excluir o item selecionado e movê-lo para a lixeira. Agora pressione a tecla Delete. Dê um clique em Sim para confirmar a exclusão do arquivo. Dessa forma você poderá excluir arquivos no Windows. A maioria dos programas permite a execução de ações usando teclas de atalho que executam ações usando o teclado. São chamados atalhos porque agilizam o trabalho. Na verdade, praticamente qualquer ação ou comando que você execute com o mouse pode ser realizado mais rapidamente se você usar uma ou duas teclas do teclado. Nos tópicos da ajuda, um sinal de adição entre duas ou mais teclas indica que elas devem ser pressionadas em combinação. Por exemplo, Ctrl mais A significa pressionar e manter pressionada a tecla Ctrl e depois pressionar A. Ctrl mais Shift mais A significa pressionar e manter pressionadas as teclas Ctrl e Shift e depois pressionar A. A seguir vamos ver alguns dos atalhos de teclado mais úteis. Pressionando as teclas Ctrl mais A você poderá selecionar todos os itens em uma janela ou um documento. Pressione as teclas Ctrl mais A. Mas lembre-se,
Primeiramente você deverá pressionar a tecla Ctrl, e logo depois a tecla A. As teclas Ctrl mais X são usadas para recortar um item selecionado. Agora pressione as teclas Ctrl mais X. As teclas de atalho Ctrl mais V têm como função colar um item que foi recortado ou copiado. Para colar o item recortado, pressione as teclas Ctrl mais V. Através das teclas Ctrl mais Z você poderá desfazer uma ação feita. Para desfazer a última ação feita, pressione as teclas Ctrl mais Z. As teclas Ctrl mais C têm como função copiar um item selecionado. Para copiar o item selecionado, pressione as teclas Ctrl mais C. Dê um clique na frente da palavra Windows. Agora pressione a tecla Enter para passar para a linha abaixo. Pressione as teclas Ctrl mais V. As teclas de atalho Ctrl mais S têm como função salvar o documento ou arquivo atual e funciona na maioria dos programas. Agora pressione as teclas Ctrl mais S. Sempre que você utilizar estas teclas de atalho, irá aparecer esta janela para que o seu documento seja salvo. A tecla F1 exibe a ajuda de um programa do Windows. Agora pressione a tecla F1. Essa é a janela de ajuda do Windows 10. Aqui poderá pesquisar sobre diversos assuntos relacionados ao sistema. As teclas Alt mais Tab alternam entre janelas ou programas abertos. Com as teclas Alt mais F4 você poderá fechar o item ativo ou sair do programa ativo. Através da tecla Windows ou tecla de logotipo você poderá abrir o menu Iniciar. A tecla de aplicativo abre um menu de comandos relacionados a uma seleção em um programa. Equivale a clicar na seleção com o botão direito do mouse. Também temos as teclas de navegação que permitem mover o cursor, editar texto e mover-se por documentos e páginas da web. A tecla Home tem como função mover o cursor para o começo de uma linha ou ir para a parte superior de uma página da web. Agora pressione a tecla Home. A tecla End tem a função de mover o cursor para o final de uma linha ou ir para a parte inferior de uma página da web. Agora pressione a tecla End. As teclas Ctrl mais Home têm a função de mover-se para a parte superior de um documento. Pressione as teclas Ctrl mais Home. As teclas Ctrl mais End têm a função de mover-se para a parte inferior de um documento. Agora pressione as teclas Ctrl mais End. Pressione a tecla Home novamente. A tecla Insert ativa ou desativa o modo de inserção. Quando esse modo está ativado, o texto que você digita é inserido no cursor. Pressione a tecla Insert. Digite a letra C, mas digite essa letra minúscula. Você também poderá utilizar este comando entre palavras clicando entre elas ou utilizando as setas de navegação. As teclas de navegação seta para a direita, seta para a esquerda, seta para cima e seta para baixo têm a função de mover o cursor ou a seleção um espaço ou uma linha na direção da seta. Pressione a seta para cima das setas de navegação do seu teclado. Estas teclas de navegação também podem ser combinadas com outras teclas. Como exemplo, iremos utilizar a tecla Ctrl mais a seta para a direita que tem a função de mover o cursor para a próxima palavra. Agora pressione as teclas Ctrl mais seta para a direita. Digite a letra W, mas digite essa letra minúscula. Você viu como é fácil? A tecla Page Down tem a função de mover o cursor ou a página uma tela para baixo. Agora pressione a tecla Page Down. A tecla Page Up tem a função de mover o cursor ou a página uma tela para cima. Pressione a tecla Page Up. Muito bem. Agora você irá aprender a utilizar o teclado numérico. O teclado numérico organiza os numerais 0 a 9. O ponto decimal e as operações aritméticas de adição, subtração, multiplicação e divisão, na mesma disposição de uma calculadora.
É claro que esses caracteres são duplicados em algum lugar no teclado, mas o teclado numérico permite inserir operações matemáticas ou dados numéricos mais rapidamente, usando apenas uma mão. Para usar o teclado numérico para digitar números, você deverá pressionar a tecla no lock. A maioria dos teclados tem uma luz que indica se no lock está ligado ou desligado. Quando no lock está desligado, o teclado numérico funciona como um segundo conjunto de teclas de navegação. Essas funções estão impressas nas teclas ao lado dos numerais ou símbolos. Você pode usar o teclado numérico para executar cálculos simples com a calculadora. Veja um exemplo. Digite o número 7. Digite o sinal de multiplicação. Digite novamente o número 7. Para o resultado, pressione a tecla Enter. Viu como foi fácil usar o teclado numérico? Você também poderá utilizar as teclas numéricas no teclado alfanumérico para fazer seus cálculos. Há muito tempo, a tecla Print Screen realmente fazia o que o nome diz, enviava a tela atual de texto para a impressora. Hoje em dia, o pressionamento de Print Screen captura uma imagem da tela inteira e a copia para a área de transferência na memória do computador. Na maioria dos programas, o pressionamento de Scroll Lock não tem efeito algum. Em alguns programas, o pressionamento de Scroll Lock altera o comportamento das teclas de seta e das teclas Page Up e Page Down, fazendo com que o documento role sem alterar a posição do cursor ou da seleção. A tecla Pause, Break é usada raramente. Em alguns programas antigos, o pressionamento desta tecla pausava o programa ou, em combinação com Ctrl, interrompia sua execução. Parabéns, você terminou a lição. Agora você está pronto para fazer um pequeno teste para verificar a sua aprendizagem. Preste bastante atenção nas perguntas, porque no final será necessário um aproveitamento maior do que 70%. Nesta lição você deverá ter aprendido sobre o teclado, teclas de digitação, teclas de controle, teclas de função, teclas de navegação, teclado numérico, teclas de atalho. Ao terminar os testes, clique no botão menu e escolha a próxima lição.